Este navio, ao passar pela costa da Somália, se defende de piratas usando água. Sim, de fato, em resposta às balas, os marinheiros atiram água. Na verdade, eles inventaram muitas maneiras de se proteger contra piratas, mas entre esses métodos não há uso de armas de fogo. Por que os marinheiros não usam armas e como lidam com bandidos sem elas? Agora vamos descobrir. Se você gosta deste vídeo, do roteiro, da edição e do conteúdo em geral, deixe um like. Para você é fácil, para nós é muito gratificante. Continuemos. De início, a forma mais eficaz e sensata de proteger navios, tripulação e carga é ter uma equipe de segurança armada e bem treinada. Normalmente, alguns tiros de advertência já são suficientes para que os piratas não vão arriscar a vida quando há muitos outros navios menos protegidos no mar, então eles simplesmente desistem. O problema é que a segurança armada para combater piratas marítimos é cara e, por enquanto, uma aquisição bastante duvidosa, assim como qualquer tipo de armamento em qualquer navio. Há razões para isso. Muitos armadores, incluindo aqueles cujos navios navegam regularmente pelas águas da África Oriental, ainda relutam muito em permitir o uso de qualquer tipo de arma em suas embarcações. Em primeiro lugar, se os navios transportassem armas para autodefesa, eles poderiam se tornar alvo de ataques em todo o mundo por pessoas que tentassem roubar essas armas. E essas pessoas dificilmente deixariam a tripulação viva. Os armadores também não querem que as tripulações estejam armadas, porque apenas poucos marinheiros da Marinha Mercante têm treinamento de combate. Além disso, os piratas sempre poderão comprar armas maiores e mais perigosas do que os armadores, em qualquer corrida armamentista. Os piratas levam vantagem por não terem restrições quanto a armas. Na verdade, os piratas podem usar tudo o que quiserem. Além disso, na maioria dos portos é estritamente proibido que os navios tenham armas a bordo. E mudar essas regras em cada país será difícil, pois um navio comercial pode entrar em dezenas de países. Durante a viagem, transportar armas será simplesmente impossível, mesmo que a proibição exista em apenas 1 ou 2 portos ao longo da rota. Vale lembrar que os piratas gostam de atacar petroleiros e roubar combustível, mesmo sem a participação deles. Incêndios acidentais são um problema constante para as tripulações dos petroleiros. Você sente o problema? Segundo os líderes das companhias de navegação, a tripulação de um petroleiro que troca tiros com piratas pode enfrentar o risco de incêndio. E então todos sofrerão, sem falar na destruição da carga e na poluição do meio ambiente. De modo geral, os armadores e outras pessoas preocupadas já discutem há muito tempo se os marinheiros precisam de armas de fogo para a autodefesa. Ainda mais porque antes havia armamento, mas nas últimas décadas decidiram abandoná-lo. E há razões suficientes para isso. Especialmente agora, quando pessoas são sequestradas para obter resgate e capturar indivíduos desarmados é fácil. Mas se os marinheiros estiverem armados, provavelmente vão simplesmente matá-los no local e vingar os mortos. O resgate do capitão americano do navio porta-containers Maersk, Alabama, onde 3 piratas somalis foram mortos por atiradores de elite da Marinha dos Estados Unidos da América, é um exemplo muito ilustrativo. Depois do ocorrido, pelo menos um pirata somali na costa ameaçou se vingar do próximo marinheiro americano que caísse em suas mãos. Os piratas precisam de apenas 15 minutos para capturar um navio. Esse tempo não é suficiente para chamar a guarda costeira ou qualquer outra ajuda e esperar pela chegada deles. De modo geral, os relatórios indicam que os piratas marítimos costumam usar as mesmas táticas, independentemente da nacionalidade. Os alvos prediletos dos piratas são navios cargueiros e petroleiros, abordados por lanchas e atacados na ponte de comando. A maioria dos ataques de piratas ocorre ao amanhecer e ao entardecer, quando a luz está fraca, dificultando a percepção deles. Segundo as estatísticas, em todos os casos em que as tripulações contiveram com sucesso o ataque, os marinheiros perceberam a aproximação dos piratas antecipadamente e soaram o alarme. Portanto, a vigilância é uma das principais medidas de segurança. Ademais, os marinheiros conhecem bem os pontos críticos onde os piratas agem com maior intensidade e ousadia. Os mais conhecidos são o Golfo de Aden, a costa da Nigéria e o Golfo da Guiné, o Sudeste Asiático e o Estreito de Singapura em particular, assim como a costa da Venezuela. Ou então os piratas fingem não ser piratas, mas sim pobres pescadores, pedindo para parar e ajudar com o motor. Se o navio para, eles o capturam. Os barcos dos piratas modernos têm radares, sonares e diversos meios de comunicação. Os bandidos também podem usar metralhadoras, torpedos, lançadores de granadas e coquetéis Molotov. Eles usam todos os tipos de gadgets modernos. Talvez até tenham acesso à comunicação via satélite. Dizem que, com a ajuda disso, os piratas determinam a localização do navio que lhes interessa. Os piratas modernos geralmente atacam pequenos navios de carga. Esses navios são alvos fáceis, pois precisam reduzir a velocidade ao passar por canais estreitos.
Se os piratas planejam roubar um navio maior, eles embarcam nele antes que o navio comece a zarpar. Se o navio for pequeno, basta igualar a velocidade para pular a bordo, e então acontece o tradicional abordo. O que marinheiros e donos de navios podem fazer contra isso? Na verdade, muito. O espaço ao redor do navio pode ser dividido em 4 zonas. E as ações dos marinheiros vão depender de em qual zona eles detectarem os piratas. A primeira é a zona azul, de detecção precoce. Nela, você percebe a presença de piratas perto do navio e se prepara para um possível contato. Se os piratas forem avistados na segunda zona verde, ainda é possível evitar o encontro. Manobre e fuja o máximo que puder com sua velocidade e habilidades. Quando os piratas são detectados na terceira zona amarela, o objetivo é impedir que se aproximem do navio. E finalmente a quarta zona vermelha. Se os piratas estiverem nela, os marinheiros precisam usar todas as forças para impedir que eles subam a bordo. Canhões de água, uma arma não letal comumente usada por navios mercantes, são utilizados contra os bandidos na zona amarela. Como meio de combate à pirataria, o dispositivo lança um jato de água poderoso e impenetrável, que derruba os piratas que tentam abordar o navio. O canhão também pode encher rapidamente os barcos dos piratas para retardar seu movimento e dificultar suas manobras. A maioria desses canhões é controlada remotamente, evitando que a tripulação se exponha a riscos desnecessários. Canhões eficientes podem alcançar até 90 metros de distância e serem posicionados de modo a cobrir 100% do espaço ao redor da embarcação com seus disparos. Isso impede que os piratas se aproximem, provavelmente fazendo-os desistir de atacar aquele navio. Certos canhões de água podem pulverizar até 5.000 litros por minuto a uma 10 bars. Em princípio, essa pressão basta para derrubar alguém que não esteja muito firme. Além disso, esses canhões são muito eficazes no combate a incêndios, aumentando ainda mais a segurança do navio. Mangueiras de incêndio navais ou antipirataria especiais também são frequentemente usadas por marinheiros como meio semelhante de autodefesa. Essas mangueiras de água de alta pressão são extremamente potentes e eficazes no combate a piratas. Mangueiras de incêndio antipirataria especiais também são equipadas com um sistema semi-automático e um sistema de controle remoto. Outra tática é liberar água através de uma mangueira especial recentemente patenteada. Ao pulverizar água pela ponta, essa mangueira se move de forma imprevisível, usando pouca água. A pressão não é muito alta, mas os movimentos caóticos das mangueiras podem ferir seriamente quem estiver em seu caminho. E não se esqueça, a água que espirra para todos os lados e atinge os olhos dos piratas é do mar, ou seja, salgada. Nada agradável, especialmente considerando a pressão. Esse método é chamado de cortina antipirataria, embora talvez devesse ser chamado de mangueiras malucas. Salvem-se quem puder. Às vezes, usam os mesmos meios de afastar piratas que usam para orcas e outros habitantes do mar que se aproximam dos navios. Por exemplo, um dispositivo acústico de longo alcance é um mecanismo não letal que utiliza um feixe sonoro doloroso. A arma sonora produz um ruído de alta frequência que excede o nível permitido para uma pessoa comum. Em outras palavras, ouvi-lo é extremamente desagradável. Simultaneamente, o sistema se assemelha a um projetor. Os sons se concentram em um feixe estreito, fácil de direcionar ao alvo. Assim, é possível mirar especificamente nos bandidos, mas também não é necessário gritar. Em vez disso, basta usar um laser. Não no sentido de que alguém está tentando incendiar os piratas com esse laser, como o Superman. O meio também não é letal e pode alertar os piratas a até 2 km de distância sobre sua detecção, o que os deixa muito insatisfeitos. Em distâncias curtas, o laser pode desorientar os criminosos o suficiente para que não consigam mirar e atirar com precisão. É mais ou menos como um piloto de caça que ataca pelo lado do sol. A luz intensa do laser torna impossível mirar a arma. Mas, naturalmente, o efeito é de curta duração, porém dá tempo para pedir ajuda ou se preparar para o confronto. Suponha que nada impediu os piratas e eles continuam tentando embarcar. De fato, estão avaliando como poderiam subir a bordo. E aí chega a hora de usar outros meios de contenção. Por exemplo, uma barreira elétrica que envolve o navio e impede que os piratas subam a bordo. Essa barreira é dobrável, podendo ser removida e guardada em segurança até que seja necessária novamente. Frequentemente, o sistema também é equipado com sirenes e refletores para emitir um sinal de alarme caso alguém tente atravessá-lo. No entanto, esse tipo de barreira funciona mesmo sem sirene, pois emite descargas com potência de 8.000 ou até 10.000 volts. Depois de uma descarga dessas, é muito difícil se manter a bordo do navio e o abordo fracassa. E se a pessoa recebe a descarga ainda estando na água? Além das cercas elétricas, há também aquelas que se projetam para além dos limites do navio. Elas impedem os piratas de colocar escadas, cumprindo a mesma função, porém sem eletricidade.
Existe também a espuma escorregadia, que por mais estranho que pareça, torna o convés ou as laterais do navio escorregadios. Como resultado, os piratas não conseguem subir, colocar uma escada ou interagir de nenhuma forma. É impossível se mover em superfícies cobertas com espuma escorregadia, mesmo preso a uma corda de segurança. É como se mover no gelo. Além disso, a pessoa se sente como um cervo, cujas pernas escorregam para lados opostos. Como bônus, você pode jogar um líquido verde pegajoso e de cheiro desagradável nos piratas que escorregaram. Aliás, esse líquido também é usado como um meio de proteção independente. Além de feder horrivelmente, ele ainda causa ardência. No final, os piratas pulam na água para se livrar de tudo isso, e o navio parte em segurança. Outra opção é um galão com arame farpado. Apesar de parecer estranho, funciona bem. Vários galões são presos aos corrimãos ou ao costado do navio, em ambos os lados. Normalmente, a distância entre eles é de 15 a 18 metros, e isso seria muito se não fosse pelo modo como essas latas funcionam. Quando ativada, cada uma das latas lança ao mar 20 metros de arame farpado, que voa para trás devido à velocidade do navio. No final, forma-se uma barreira que vai do convés principal até a linha d'água, e fica extremamente difícil para os piratas superá-la. Tudo isso fica em cima. Embaixo, os bandidos encontram o sistema P-Trap, feito de cordas finas que flutuam ao nível da água nas laterais do navio. Quando os barcos piratas se aproximam, as cordas se prendem nas hélices e lemes, deixando o barco fora de operação. Um princípio similar é usado na rede balística, capaz de deter barcos piratas ao se aproximarem de navios mercantes. Quando está na água, a rede agarra as hélices e isso leva a uma parada imediata. Aliás, já que podemos atirar água nos piratas, por que não atirar ar também? Tudo bem. Esses dispositivos em forma de canhão usam apenas ar comprimido para disparar projéteis. A potência dos projéteis pode variar conforme a distância dos piratas ao navio. Existem vários tipos de granadas, como a de luz e som. Ela é simples, disparada contra os piratas, explode com um clarão brilhante e um barulho alto. Esse tipo de coisa não causa ferimentos graves, apenas desorientação temporária. Existem também granadas recheadas com bolinhas de borracha que se espalham em diferentes direções quando detonadas. O raio pode chegar a 15 metros, então pode atingir até vários barcos piratas. Também há um clarão de luz e som, então acaba tendo até um efeito duplo. E o que você acha do aparelho chamado de raio da dor? Há 20 anos, o Pentágono anunciou o desenvolvimento dessa arma de efeito não letal, projetada para causar uma dor insuportável. Originalmente projetado para uso militar, o raio da dor agora está sendo usado para proteger navios mercantes. Essa arma gera um feixe estreito de energia eletromagnética para aquecer a pele sem causar danos irreversíveis. A onda penetra sob a pele e causa uma queima insuportável, forçando os piratas a fugir. Basicamente, é como um micro-ondas gigante de ação direcionada. Está cerca de 10 graus aqui fora, mas senti como se fossem uns 1000. Mas se por algum motivo você não tiver nenhum desses recursos a bordo, resta a última opção, o coquetel Molotov. O coquetel Molotov, mesmo não sendo uma arma de alta tecnologia, foi utilizado por tripulações de navios mercantes para se defenderem de piratas. Assim agiram, por exemplo, marinheiros chineses desesperados atacados por piratas somalis. Apesar dos coquetéis Molotov serem ilegais, os marinheiros não tinham muitas opções. Se você não sabe o que é esse coquetel, o nome é apenas uma convenção. É assim que chamam garrafas de vidro nas quais se coloca uma substância altamente inflamável, como gasolina, e se faz um pavio de tecido. O coquetel Molotov pode ser lançado em um navio pirata que se aproxima para incendiá-lo e prejudicar sua manobrabilidade, mas isso já pode se tornar uma arma letal. No entanto, vale dizer que algumas embarcações ainda recorrem a empresas de segurança privada, mas não para acompanhamento constante. Isso traz muitos problemas já mencionados, sendo utilizado apenas em zonas perigosas. Pessoas armadas, especialmente treinadas, embarcam no navio antes que ele entre em águas infestadas de piratas e permanecem a bordo, até que o perigo fique para trás. Depois disso, os seguranças deixam o navio e não há nenhum problema com as autoridades nos portos. Problemas só surgem para os piratas que atacam esses navios. Até breve.